Bem-vindos à mesa da dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilhan Ruyan, autora do livro Cordeiro Marinado em Porções, e aqui estamos apresentando um capítulo por dia desses 5 pratos principais que o livro está dividido. Já tivemos a primeira parte, onde tratamos de 52 capítulos sobre o que Jesus fez, os seus milagres, as suas obras. E agora estamos terminando a segunda parte, também de 52 capítulos, e hoje é o capítulo 50, o cuidado com a vinha. Então, revisando e atualizando o que eu informei no capítulo 48, que restavam ainda 5 capítulos para o término desta segunda parte. E agora faltam 3. E pelas minhas contas, mais umas 4 parábolas ainda não foram apresentadas. Agora 2, né? Mas indiretamente deve ter mais. E 3 delas com a mesma temática de servos e senhores, desempenho e recompensas. São elas a parábola dos trabalhadores na vinha, que foi do capítulo 48, a dos lavradores, que é hoje o capítulo 50, e a dos talentos das minas, que foi também no 49, o de ontem. Disse também, reitero, que as comparações entre elas também têm sido muito interessantes. Porém, hoje ainda vamos nos deter só no comecinho desta parábola dos lavradores. O texto é narrado por Mateus 21, Marcos 12 e Lucas 20. Então, você pode acompanhar também na sua Bíblia, e eu vou ler aqui o de Mateus 21, 33, que diz assim: Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Algumas traduções definem este proprietário de terras como um pai de família. E pegando esse gancho, já que também celebramos o Dia da Família, né? Vou aproveitar o tema e relacionar aqui 4 dicas que não podem deixar de ser observadas por nenhum pai de família, seguindo o bom exemplo do Pai Celestial que assim fez com o seu povo, como ilustrado nessa história. Então, o primeiro ponto, nós vamos ver aqui 4 pontos, e o primeiro é: plantou uma vinha. Não só o pai é o que planta uma família, mas ao casal foi dada a instrução, desde o princípio, de lavrar e guardar o jardim, em Gênesis 2:15. E cada membro da família tem parte nisso. Então, não fiquemos sem plantar as sementes que Deus nos dá. Não deixemos de semear neste território fértil que é nosso lar, bem como em todas as boas terras por onde ocuparmos, quer seja trabalho, igreja, escola. Sabemos que na interpretação profética desta parábola, o proprietário é o Senhor e a vinha é Israel. Confira a mesma parábola com a explicação em Isaías 5. Mas temos simplificado a aplicação bíblica, trazendo para o nosso contexto atual. Por isso, sem ensinar nenhuma heresia, podemos considerar nossa também a responsabilidade sobre nossa família, como proprietários ou lavradores legítimos dela. Podemos nos identificar como aqueles que plantam vinhas e não simplesmente comem do seu fruto, quando não, ainda a destroem. A pergunta aqui é: você se reconhece como um dono ou responsável ou lavrador de uma vinha plantada com suas preciosas e boas sementes? Temos que ser assim, né? Plantar a vinha. O segundo ponto é: colocou uma cerca ao redor dela. Então, se a resposta foi positiva,
A segunda dica agora é: colocou uma cerca ao redor dela. Sim, como um jardim fechado, regado e cuidado, para que saibam que ela é sua propriedade particular e que é proibida a entrada de estranhos. Somos também os responsáveis por proteger o que é nosso e não deixar nossos frutos vulneráveis ao ataque de raposinhas famintas ou quaisquer outros ladrões de vinhas que queiram invadir a nossa área para roubar, matar ou destruir o que com tanto cuidado plantamos. Você tem cercado sua família com uma proteção eficaz, sem brechas que garanta a segurança de todos? Esse foi o segundo ponto. O terceiro que ele fez, cavou tanque para prensar as uvas. Tudo isso tem um propósito. Plantamos vinhas, formamos famílias para produzir frutos dela e dos frutos ainda extrairmos o bom vinho. Ou seja, tudo isso exige trabalho, manutenção, condições para investir naquilo que será nosso objetivo final, nosso resultado. E vale observar que muitas vezes, para extrair o nosso melhor e o melhor da nossa família, precisaremos ser prensados. E mesmo pisados, podemos oferecer um brinde em taças de alegria. Que nossos tanques sejam grandes o bastante para conter a doçura dos nossos frutos e o produto da nossa vide não minta, mas traga abundância de alegria nos nossos lagares cheios de mosto. Amém? Você tem criado tanques de expectativas para trabalhar nos bons frutos recolhidos da sua vinha? Não é? Não adianta só plantar, cercar, tem que trabalhar nela e produzir os frutos e se beneficiar dos resultados, né? E o quarto e último ponto é: construiu uma torre. Como se não bastasse a cerca para proteger dos intrusos sorrateiros, este zeloso pai de família ainda construiu uma torre para vigiar os ataques nos níveis mais altos, que não fugiriam às suas vistas. Não podemos descuidar, pelo contrário, regularmente precisamos subir nesta torre de vigia e passar revista sobre nossa vinha. Precisamos ter nosso lugar alto, nosso refúgio secreto, ou mesmo nosso depósito de ferramentas e suprimentos bem guardados para as mais urgentes necessidades. Você tem se colocado de plantão na torre de oração como uma fortaleza de guarda sempre a postos? Então, infelizmente, o desfecho dessa parábola não tem um final feliz. Os lavradores que trabalhavam nesta vinha não foram fiéis e não entregaram os frutos devidos ao seu dono na época da colheita. Foram maus e cruéis. Logicamente, eles colheram não os bons frutos que eram devidos ao Pai Celestial, mas colheram o mal que semearam ao desprezarem aquele que lhes deu a boa semente. Mais uma vez, Deus se mostrando fiel e generoso, fazendo a boa parte que lhe cabia, oferecendo toda a condição e proteção para um bom resultado que beneficiasse todas as partes. No entanto, infelizmente, quando os lavradores são irresponsáveis e não correspondem com a parte que lhes é devida, a severidade justa do nosso bondoso Pai e Senhor não pode deixar de retribuir a cada um segundo as suas obras e passar para outros melhores do que estes a sua vinha, àqueles dignos de suas generosas recompensas. Amém? Esta foi a parábola dos lavradores. Como estamos nós lavrando, cuidando do nosso jardim? Qualquer coisa, ouça novamente, medite nessa parábola e faça um exame se estamos assim fazendo corretamente, tá bom?
Amanhã tem mais uma parábola, será o nosso penúltimo capítulo dessa segunda parte, hein? Não perca! E se você perdeu os anteriores, lembre-se que estão todos aí no canal A Dieta do Cordeiro, gravadinhos, e já a parte um com a sua playlist completa, e vamos preparar a playlist assim que terminar da segunda parte. A terceira parte vem aí, fica já de sobreaviso. Mas até amanhã, se Deus quiser.